Olá, olá a todos. Comecei já aqui o direto para falar com a autora Sabrina Areias, por isso espero que fiquem desse lado para acompanhar aqui a própria conversa, neste caso. Espero que gostem, como sempre, e que vão comentando. Ahm, por isso espero que possam eventualmente acompanhar aqui o próprio direto com a Sabrina Areias, que também já chegou. Olá, Laura! Oi. Olha, Diogo! Lá, Diogo! Será, será? Será, será? Olá, Joana. Olá, Sabrina. Hello! Alô! Ouves bem? Espera aí, que eu não sei porquê. Será? Alô? Sim, agora estou a ouvir. Pois eu estou a ver através do telemóvel, não sei por carga d'água. Hum. Ah, não me ouves pelos fones? Pois, eu tenho os fones, só que eles não estão a fazer a ligação. Vocês estão-me a ouvir bem? Sim, muito bem. É que eu estou assim com algum receio que isto não seja porque não vai dar. Já agora, não é? Já da outra vez também foi. Ok. Vamos lá ver se isto, entretanto, funciona. Continuam a ouvir, certo? Agora sim. A parte que falha, parece que falha. Ou é a minha net, não Não, sei. Eu acho que é não. quando eu começo a mexer aqui no telemóvel, mas pronto, Ah, acho que ok. eu usar fones ou não usar, coisa é a mesma. Ok. Há qualquer coisa que nunca corre bem. Porque será? É normal. É Porque normal. será? Bem, boa noite a todos, a quem foi chegando. Eu já fui tentando assinar aqui, pelo menos a quem foi entrando. Boa noite a todos. Hoje vamos falar aqui em direto com a autora dos dois maravilhosos livros, que é a Phoenix e Colibri, que estão ali atrás também. Fui buscar agora a correr e eu, convinha pôr aqui os livros. Por acaso ficou bem posicionado neste caso. Olha, obrigada Sabrina mais uma vez por aceitares o convite, como Eu sempre, para poderes também falar das agradeço duas o obras. convite. Eu espero que haja muito mais gente que possa eventualmente aproveitar também para conhecer a tua obra hoje, ou melhor, as tuas obras, e vamos a isso. Então, conta-nos então sobre ti, Sabrina. Quem tu és, quantos anos, de onde és? Sobre mim. Portanto, eu sou a Sabrina Areias, tenho a carreira de escritora que começou em 2021. Sim, 2021 foi quando publiquei o Fênix, a minha primeira obra, portanto iniciou-se a carreira aí. Tenho 41 anos, sou casada, tenho uma filhota que vai ser 7 sábado, portanto vai haver festa. Um, Nasci em França, mas vim para Portugal com 12 anos e Uhum, estive cá até 2014. 2014 decidi uma nova aventura com o meu marido e agora estamos imigrados, estamos na Bélgica. uhum. E, por acaso é uma pergunta que a Carolina fez também, mas eu também estou assim ansiosa também para perguntar, que é como é que começou esse método de escrever? Ou seja, não só o processo do Fênix, de onde é que vem esse interesse por escrever? Vá. Ora, eu sou uma grande leitora desde muito nova, portanto, Hum, sempre li muitos livros. E na realidade, eu, enquanto estive em Portugal, eu fui escoteira. Aliás, eu sou escoteira, mas não estou no ativo, não é? Porque eu estou imigrada. Mas eu sempre fui muito criativa, sempre criei muitos imaginários nos escoteiros, sempre criei muitas histórias por lá e então é algo natural, acho que já vem desde sempre, mesmo quando era pequena com os meus irmãos, eu contava muitas histórias, inventava assim umas histórias para eles e houve um dia, assim, há muitos anos atrás, há pelo menos 15 anos atrás, acho eu, meu marido disse que eu estava a contar um sonho e ele comentou comigo que eu deveria escrever um livro, porque eu contava as coisas com tanto detalhe, com tanta paixão, ele parecia que estava dentro da história. E não fiz caso, na realidade, não pensei nisso, porque era muito ativa com outras coisas e não estava a pensar nisso. Durante a pandemia, durante o período do Covid, estava em casa, não trabalhava, porque
deixei de trabalhar para me dedicar à minha filha, visto que tive muita dificuldade em ter a minha filha. E na altura da pandemia estava muito reflexiva, muito o que é que eu vou fazer, o que é que não vou fazer, o que é que iria me preencher. Eu queria encontrar, sabes, aquele propósito, aquilo que achas. E comecei a sonhar com a Valentina, assim, a partir de mais ou menos outubro, e em novembro, dia 7 de novembro de 2020, eu pensei assim, vamos sentar aqui e vou começar a escrever. E só parei 2 meses depois, quando a obra estava terminada, portanto, foi assim, foi sem experiência, foi, lá está, até digo isso muitas vezes, tanto é que o Fênix não está perfeito, eu tenho essa noção, mas para conseguir ir adiante tive que ser assim. Para arriscar, tive que ser assim, do género, escrevi, vou experimentar, vou tentar e vamos ver o que é que dá. E até agora está a dar certo, vamos dizer assim. E há de dar, há de dar. Para a primeira vez em que tu publicas, pelo menos, em minha opinião, para uma primeira vez em que tu publicas o Fênix, para mim é como tu dizes, pode não estar a 100%, mas está um livro muito bem escrito. E isso é de louvar, porque lá está, tiveste aqueles 2 meses para escrever esta obra e está brutal. Eu tenho a dizer isto. Já agora, boa noite a quem tem vindo a entrar. Eu estou a tentar assinar, ver se isto não bloqueia outra vez, por isso estou a torcer que sim. Ora, entre uma obra e a outra, ou seja, entre o Fênix e o Colibri, quanto tempo é que demoraste a escrever um e quanto tempo é que demoraste? Pelo menos o do Fênix já disseste, foram 2 meses. O Colibri também passou assim? Foi em 2 meses também. Tá, foi. Foi assim, eu dei a minha leitora Beta, que é a minha sobrinha, para ler o Fênix e ela adorou e deu-me as suas opiniões e informou aquilo que ela achava, o que não achava sobre o livro. E, entretanto, comentou comigo, porque o Fênix era um standalone, não era só um livro, na verdade. E comentou comigo que, tia, agora vamos ter a história da Emma. E eu já estava a escrever outro livro. Completamente e eu disse bem, diferente, se calhar. Completamente diferente. Tinha nada a ver com a história, completamente diferente. E eu disse, por acaso não estava a pensar nisso, mas... E ela deu-me aquela ideia. Em março comecei a escrever o livro da Emma, terminei em maio, em 2 meses também. Mas aí demorou mais tempo a publicar, porque aí sim, trabalhei toda a parte da revisão, mas escrever a história em si também foi em 2 meses. Mas é bom de salientar que eu não trabalhava na altura. Aí eu fazia, sim, isso também ajuda. Pronto, isso também ajudou bastante, lá está. Exatamente. Porque muita gente, 2 meses, como é que tu... Por exemplo, o livro que agora terminei o terceiro livro, demorei 1 ano a escrevê-lo. Portanto, é diferente quando se trabalha noutras coisas e ainda para mais que este ano foi... A minha vida profissional foi assim mesmo uma loucura, portanto, aí sim, foi um tempo mais, digamos, normal para uma escritora que tem que trabalhar ao mesmo tempo e que tem família e tem vida. E não tem sido fácil, lá está. Aliás, o caso também da Carolina, a Carolina Cruz, que esteve connosco, quer dizer, que esteve comigo neste caso na semana passada. Exatamente, também estiveste presente, não é? Mas que ela também disse, ela também vai trabalhando e também vai escrevendo conforme lhe dá a possibilidade, como é óbvio. Sim. Bem, planos para uma próxima obra, já acabaste de revelar que já tens o terceiro escrito, não é? Já. Haverá um quarto desta saga? Já está quase terminado. O quarto? É verdade. A série das Fênix são 4. E o terceiro e o quarto eu fui escrevendo durante esse ano o terceiro e o quarto ao mesmo tempo, porque as 2 histórias passam-se num tempo, cruzam-se as histórias. Portanto, acabei o terceiro em finais de junho, terminei, dei uma pausa mesmo, porque estava a precisar descansar, foi, como eu disse, foi uma loucura estes últimos 6 meses, e então pausei e agora estou a retomar o livro para começar a revisão. Mas o quarto já está muito, muito adiantado. Eu tenho, acho que são 24 capítulos prontos e eu acho que ele vai ter a volta dos 28 ou 29. Vai ser o mais longo da série, vai ser mas também é o final, portanto vai ser um grande final.
É verdade, é verdade. Oh. Mas depois haverá surpresas. Isso é bom, isso é bom. Isso É bom. agora a pergunta que eu também fiz à Carolina foi: escreve-se em qualquer lugar, aparece-te uma ideia e dizes, eu tenho que escrever isto. Principalmente quando estás a trabalhar, não é? Sim, então isso é assim. Se eu morasse em Portugal, eu acredito que não teria carreira de escritora ou seria muito difícil entrar nessa carreira. Mas na Bélgica eu tenho um tipo de vida mais calmo, mais sereno, e ao meu gosto que é muito organizado. Eu gosto da rotina, gosto de saber com o que contar, eu gosto de ter aquele... Aqui em Portugal é tudo muito... Eu não sei, vocês não têm tanta noção como eu tenho. Agora que estou de fora, mas quando eu estava dentro estava no mesmo ritmo, que é, vocês têm... Nós aqui em Portugal temos um ritmo alucinante. É cansativo agora de hoje em dia, que já que estou habituada àquele ritmo mais calmo, mais sereno, é uma loucura, acho aquilo uma loucura. Mas eu escrevo, sim, por exemplo, a pontos tópicos. Se eu não tiver, por exemplo, se eu estiver a trabalhar e não, de repente, é raro, mas pronto, de vez em quando a minha cabeça pode estar um momento assim de inspiração e eu aponto no papel e depois vou desenvolver, sim. Sim, a Carolina também já não me lembro, acho que foi esta conversa também que se teve, de o Lourenço Ruia, eu vou sempre falar do Lourenço Ruia porque é o caso que eu me lembro com mais intensidade. Ele manda áudios para o próprio irmão de alguma situação, exatamente, para o irmão, e depois vai lá buscar. O irmão, coitado, ele deve receber milhares de áudios do Lourenço e deve ter pensado, pronto, é mais uma ideia para o livro, ok, eu não vou ligar a isto. Mas pronto, não. Eu às vezes, quando não tenho um papel à mão, eu escrevo nos notes do telemóvel, assim, algumas coisas, algum detalhe que eu preciso, tipo, sabendo que vais precisar te lembrar desse detalhe em particular. Mas depois consigo bem voltar à história e desenvolver. Então, e se te lembras no meio do trânsito em que não consegues parar para escrever no telemóvel, mandas um áudio a ti próprio? Não, eu estou a cismar no assunto até conseguir apontar. Eu sou muito assim, é verdade, sou muito cisma, sou muito, pronto, não é uma qualidade, é uma característica, vamos dizer assim. É uma virtude, é uma virtude. Agora, porque isto tem sido um tema bastante recorrente, até inclusivamente tem-se feito e falado em diretos também, imaginemos, estás a escrever, por exemplo, o terceiro volume e do nada dá-te aquele blackout branco. O que é que tu fazes para tentar resolver? Não, ainda não sei se é porque sou muito nova nesse. Não, eu acho que não é questão de nova, é porque eu sou muito sonhadora, sonho muito acordada, sou muito criativa. A minha cabeça está sempre a blackout, ainda não tive. Tive sim momentos em que não sabia como toda a história que estava colocá-la em palavras. Sim, isso já tive. Isso realmente é simples. Parou, é porque não dá hoje, aponto as ideias se tiver que apontar e vou inspirar-me, vou aliviar a cabeça. Por exemplo, esta pausa que estou neste momento, que estou de férias, não é? Estou em Portugal neste momento, estou de férias, está-me a fazer um bem imenso para o quarto livro. Isso, de vez em quando, acosto-me toda a querer ter o meu computador à mão para poder escrever. Quando eu no outro dia, foi 2 ou 3 dias atrás, eu fiquei até as 2 da manhã a escrever, porque eu estava super Minha inspirada. nossa. É verdade. Minha nossa. Isso é que é mesmo inspiração mesmo ao alto nível. Muito bem. O descanso também é muito importante nesse aspecto. Eu acho que os escritores às vezes têm aquela responsabilidade, aquele peso em cima de mas tens que avançar, tens que fazer depois, mas quando não dá, eu acho que é mesmo isso que é preciso, é pausar, acabou e aliviar antes de retomar. Fresquinho com a mente fresca, acho que corre melhor. É o truque. Entretanto, a Dora também entrou, mandou uns beijinhos para as duas. O afiliado de Tomé mandou aqui uma bandeira do Brasil, por isso, olá Brasil, também estamos ao que parece em direto do Brasil. Olá! Olá para eles. Estamos internacionais também. Tu própria confessaste logo no início, quando fizeste a tua própria apresentação, que és uma leitora. Sim. Por isso, tenho que perguntar, quais são os teus autores favoritos? Sejam portugueses ou estrangeiros? Não tenho autores favoritos. E eu, na realidade, tenho assim, eu sou muito de emoções, muito de sensações. É assim que eu vivo, é assim que eu leio também, e então escrever nem se fala. E eu escrevo muito, por exemplo, e eu sei que no fim de escrever o meu livro eu preciso de uma muito boa revisão, porque eu escrevo com as emoções e aquilo sai, às vezes eu fico a ler e eu escrevi isso assim, porque
que é tudo pela emoção. Eu sou muito emotiva, sou muito de sensações. E eu gosto, eu tenho livros marcantes, eu tenho livros que me marcaram em certos momentos, que fizeram sentido naqueles momentos, mas escritores favoritos não tenho. Eu acho que todos têm um talento e às vezes, por exemplo, se calhar li um livro de um autor num momento, se calhar não era um bom momento, e eu li outro e foi fantástico. Portanto, eu não tenho autores favoritos. No momento, é aquilo que me tocar no coração e é assim que eu vejo. Eu aprecio todos os autores mesmo que não sejam romances, que sejam policiais, que sejam... Eu sou mais de romance, mas eu aprecio todos os tipos de autores. Ou seja, por exemplo, entras numa biblioteca, não, biblioteca não, numa livraria, e dizes, quero comprar um livro. Mas começas a olhar para os livros e vais dizer, ou seja, no teu caso, para aquilo que me estás a dizer, hoje apetece-me mais um romance, mas olhas para um autor que sabes que escreve policial e dizes, se calhar um bocadinho de sangue, se calhar até era interessante. Qual é que Sim, tu pode optavas ser. mais? Ou mais pelo romance, ou se Comprava calhar os ias dois. por aquele que era. Ou seja, na dúvida vais comprar os dois. Comprava os dois. Eu ia lá, comprava os dois e quando desse vontade de um ou do outro, eu lia. Pronto, não havia problema. Comprava os Mas dois. há vontades assim, há vontades assim. Eu fui há pouco tempo, e já faço a publicidade, fui à livraria online da Livraria do Algodão Doce para comprar um livro específico da Andréa Ramos e eu acabei por comprar outro também, porque ele olhou para mim e eu disse assim, estás-me a chamar e eu vou comprar. E pronto, comprei os dois. Ou seja, porque não sei se quem está a seguir aqui, os livros da Sabrina já podem ser comprados também na livraria da Algodão Doce, por isso. Sim. Ok, comprar. Ora, então Autor vamos nacional aqui. com uma livraria nacional. Deem um apoio às meninas que elas são incríveis. Exatamente, sim. Aliás, eu também própria faço compras a elas também. Aliás, peço desculpa. Aliás, eu tenho feito também as minhas compras das boxes que elas fazem todos os meses. Eu faço a elas, tirando a da Marzia, que comprei o livro da Andréia Ferreira na Feira de Livro para ela me autografar logo naquele dia. E eu disse, não, eu pelo menos quero ter os brindes, pelo menos, já que não tenho o livro, não vou comprar o livro, mas quero ter os brindes. Ora, então vamos aqui umas perguntinhas feitas pela Carolina Cruz, que teve aqui pai, é um mês, não é mais coisa muito perto. Sim. E então, ela perguntou-me aquilo que eu também já te perguntei, de há quanto tempo é que tu escreves? Eu escrevo desde 7 de novembro de 2020. Pronto. Mais exato que isto é impossível. Foi o dia que começaste. Foi o dia que começaste e vamos embora. Exatamente, é verdade, é verdade. Ela também te pergunta, sim, porque a Carolina também aqui pelo menos no Instagram da Viciada, foi quem me fez mais perguntas. A Carolina perguntou o que te realiza, ou melhor, o que mais realiza na escrita? É assim, o que mais me realiza no processo da escrita em si é poder explorar essas sensações, essas emoções, isso é sentir, e mesmo quando é uma situação triste ou dramática, é aquela descarga de sensações e de emoções e eu aprecio muito. Agora, o que me faz realizada a nível dos leitores é conseguir tocá-los nessas emoções e sensações, eles partilharem comigo. Sabrina, eu chorei nessa parte, Sabrina, eu arrepiei-me nessa parte. Isso é gratificante, é conseguir tocar exatamente naquilo que eu gostaria, principalmente porque as minhas personagens, tanto femininas como masculinas, são personagens fortes acho que em todos os livros é assim, não é? Mas eu tenho um carinho pelas minhas personagens, portanto tenho que falar delas em particular, mas são de grande lições de superação, de lições de sobrevivência, vamos dizer assim, e acho que isso envolve-me muito. E ela também pergunta o que é que te inspira? A vida. A própria vida. É verdade, é verdade. Às vezes, por exemplo, no meu terceiro livro, tenho uma situação em particular que é de uma pessoa que conheço, não é ela, mas eu inspirei-me na história dela. A pessoa eu conheci, a pessoa contou e eu achei que tinha que explorar uma personagem com
uma certa experiência parecida com a dela. E é a vida, são as pessoas, é o que nós vivemos. Por isso é que muita gente me diz, quando os leitores me dizem que têm a sensação que conhecem as personagens quando as leem, que parece que é possível que seja um vizinho, que seja alguém que conhecem na rua, porque é mesmo assim. É claro que é criativo, é fantasioso, mas realista, vamos dizer, podemos dizer. Sim, porque acabas por, neste caso no terceiro livro, não é? Acabaste por te inspirar numa determinada personagem que Sim. está na tua vida, ao fim e ao cabo, mas não te inspiraste na totalidade, mas acabaste por ir buscar um bocadinho dessa mesma personagem para pôr no teu livro. Um Mas, por exemplo, tema. Sim. exato. No 1 e no 2, isso aconteceu também? Ou seja, no Fênix e no Colibri? Olha, um bocadinho, sim. Tenho personagens que me fazem lembrar de pessoas que eu conheço, mas nos temas em si, não. Eu estou a pensar, não tenho ninguém que. Porque eu quando falo é do. Porque assim, tem características, claro que eu reconheço que já observei noutras pessoas, mas isso é normal, não é? Eu percebo se conheço pessoas que têm as características das minhas personagens, vou começar a. Olha, eu acho que essa pessoa até tem essa característica, deixa-me observar melhor, mas não, nos temas da Fênix e do Colibri não me inspirei assim a ninguém em particular. Foi mesmo mais nesse terceiro que há um tema específico que eu inspirei-me, sim, numa pessoa que eu conheço. A Carolina, neste caso também, perguntou qual é o teu método de escrita. Ela fez bastantes perguntas, como vês. Sim, sim. O meu método de escrita é sonhar, sentir e transcrever para o papel. Ou, nesse caso, para o computador, que é o que eu mais escrevo é no computador. Sim, O que mais é mesmo usas isso. neste caso. É, Ou seja, imaginamos que tu sonhas com uma determinada situação sim. e no dia seguinte, quando acordas, dizes: Espera, isto era bom se pôr Não preciso dormir. numa Não história. preciso, eu não preciso dormir para sonhar. Eu sonho acordada. Isso é terrível, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, vou buscar a minha filha no caminho, de repente. Eu até acho que às vezes eu digo que são sonhos, mas até parece, a certos momentos, que as personagens é que interpelam e batem à minha porta e digo assim: agora vou fazer-me ouvir. E estou ali a pensar. É por isso que muitas vezes eu posso ficar algum tempo sem estar a escrever, depois eu volto às histórias, porque parece que sou visitada praticamente pelas personagens, é mesmo isso. É mesmo a minha sensação é essa, que tenho visitas, é quase isso. Elas dizem: Ainda a minha história não acabou, por isso vai lá escrever mais um É, bocadinho. mas é verdade, é verdade. É mesmo isso, é mesmo isso. Eu peço desculpa porque esta tosse continua a não me largar. Está Estou a dizer difícil que de se sim, largar. estou a dizer que sim. Pelos vistos. Ela dura. Meses, meses, meses. Depois perguntas que te fizeram no teu Instagram. Sim, Daquelas que tu foste mostrando e que eu fui tomando notas, não é? boa. Perguntaram-te quando é que vais mudar de editora? Acho que o teu talento está a ser mal aproveitado. E isto porquê? Porque tem que se explicar também aqui a quem Sim, está a seguir. Tu sim, editaste já 2 livros e muito possivelmente, se calhar, o terceiro vais editar também lá, digo eu, sim. Uhum. na Chiada Editora. Neste momento é a editora Atlântico. E Sim, eles eles fizeram, sim, mudaram. reestruturaram um bocado. É assim, eu não tenho mais experiência com eles. Eu tenho que ser muito sincera. Eles são fantásticos. Profissionais comigo, pelo menos, são excelentes. Tenho uma boa relação com eles. O que eu preciso, eles, por exemplo, a capa do livro do Colibri foi uma aflição. Eu já expliquei que tive que ser eu a desenhar o Colibri. Hum. Pronto, mas eles foram fantásticos comigo. Mas para por aí, que é um tipo de editora que o resto do resto cai sobre os meus ombros. E eu acredito que se for para uma editora tradicional, que é assim que é nomeado, não é? Vou ter que continuar na mesma a batalhar, vou ter que continuar, mas segundo o que eu percebi, porque eu não fazia ideia, não tenho qualquer informação, não estudei nada sobre o assunto de editoras e só depois de escrever e comecei a perceber. A editora Chiado eu escolhi porque eu gosto do Fernando Pessoa, porque e essa é a imagem deles, disse, é esta, pronto. E eu não saio
da editora para os próximos livros, porque eu quero terminar a série das Fênix e ter os leitores que já conquistei com a série completa. Agora, sim, depois vou tentar. Depois de publicar a série inteira, vou trabalhar para conseguir estar numa editora tradicional. É esse o Não, uma objetivo. velha lenda ou uma saída de emergência, Exatamente. que está a começar também agora a apostar em autores nacionais. Verdade. Não, É verdade. Tudo boas editoras, portanto, é só depois de escolher. depois é só escolher Vai qual é que escolher. vai editar então. É verdade. É verdade. Ai, peço desculpa. Uh, fizeram também uma pergunta no teu Instagram, que se é difícil ser escritora. É difícil. É difícil se tens um objetivo. Por exemplo, se escreves, quando eu escrevo em si, quando estou a escrever romance, não é difícil, porque estou a fazer algo que me faz bem, estou a fazer algo que me alivia do stress do dia a dia, algo que me preenche, que me sinto mesmo realizada ao fazê-lo. No entanto, tenho o objetivo de levar para mais gente, tenho o objetivo de ser uma autora conhecida e de ter reconhecimento do meu trabalho. Portanto, sim, a partir daí, essa parte aqui do reconhecimento principalmente, vamos dizer que Portugal não é, agora de hoje em dia, está cada vez melhor, mas não é um país de grandes leitores, não temos umas grandes estatísticas de leitura. E eu acredito que o Instagram está a fazer maravilhas, tanto o Instagram como outras redes sociais, estão a fazer maravilhas nesse sentido, que estão a incentivar muito mais para a leitura, e isso é muito bom. Mas é difícil, sim, é difícil, principalmente porque é uma paixão, é uma carreira que eu gostaria de me dedicar 100% para ela, mas também tenho a outra carreira que me... E eu ainda preciso de uma sortuda que eu amo as duas carreiras, portanto, a carreira administrativa neste momento sou team leader de uma equipa fantástica que trabalho com as marcas Bebé Conforto e Maxicose, produtos de bebés, e é difícil conciliar tudo. Há dias que é quase que a cabeça... Depois temos a Está assim, família. bem baixo, bem cabeça d'água. É exausta. Mesmo. Há dias que chega, é preciso mesmo parar. As férias fazem muito bem nesse sentido. Também dá para escrever, lá está. Sim, sim. Porque escrever, como eu digo, não cansa a mente no sentido que é mesmo para. É uma paixão, aquilo é mesmo. É fantástico. É muito bom. Agora eu vou acrescentar aqui um pequeno à parte desta pergunta. A pessoa só fez a pergunta de é difícil ser escritora. Mas eu faço a pergunta de achas que é difícil ser, por exemplo, uma escritora na Bélgica? Ser portuguesa? Ou seja, ser escritora portuguesa na Bélgica? Sim. Achas que é mais complicado? É mais difícil, sim. Eu vejo, por exemplo, um grande exemplo que eu tenho é a Andrea Ramos. Ela é muito ativa, ela vai e reúne-se com vocês de um lado, do outro, vai andando de um lado para o outro. Acho que isso também é muito importante, criar aquela ligação com... E, além disso, logo eu que adoro conversar, que eu adoro poder sentir as emoções das pessoas, é complicado estar sempre de um lado de uma tela, percebes? É complicado nesse sentido, mas não é impossível. Não é impossível. Não. É simplesmente um pouco mais difícil. Eu acho que sim, que acaba por ser. Porque, por exemplo, feiras dos livros eu nunca estou presente. Sou convidada, a minha editora bem que me diz para ir, mas tem sido difícil. Houve um ano, o primeiro ano não pôde ser, o segundo ano foi agora, neste período de tempo, eu vinha para Portugal, entretanto, estava a acabar um livro, tinha o trabalho com muitos desafios, portanto, acabei por não poder vir também e um bocado Pode ser difícil. que seja no terceiro agora. Pode Pode ser ser, que seja no terceiro. pode ser que no terceiro já venha. Vamos ver. Vou tentar me Já organizar sabes para que isso. depois tens aqui 2 meninos para autografar, está bem? Sim, sei. Combinado. Quando eu aparecer, eu assino tudo. Claro. Não são os meus, de certeza que vai haver mais gente, de certeza após disto. Espero Uh, que sim. Claro. O intuito disto é mesmo que ganhes também mais pessoas a lerem a saga Fênix. É verdade. É óbvio. Verdade. A pergunta que fizeram também foi: sei que falas vários idiomas, não achas que seria melhor apostar numa carreira de escritora lá fora?
Ou seja, É uma aposta que vou inglês. fazer, sim. É. Mas muita gente me pergunta isso, se eu escrevo, qual é porque eu falo português, inglês, francês, o neerlandês, que é o holandês, Uhum. e safe-me um bocadinho em espanhol, vamos dizer assim. Safe-me em espanhol, mas o O português não é muito difícil espanholês. para falar em espanhol, exatamente. Mas escrever só escrevo em português. Ler, eu só gosto de ler em português. E eu leio muito bem em francês. Eu trabalho com clientes em francês. Eu trabalho com uma equipa que trabalha, que é de França. Portanto, além das minhas colegas que estão em Portugal, que falam em francês também comigo. Portanto, sim, eu falo muito bem francês, leio muito bem francês, mas eu gosto é de ler e escrever em português. É a minha língua de emoção. Lá está, o português, mesmo a falar, é sempre muito emocional, é coraçãozinho, mas sim, quero apostar para depois fazer uma carreira internacional nesse sentido, sim. Mas depois, eventualmente, terias de deslocar, não te esqueças disso, por exemplo, Sim, para Reino Unido, para os Estados Unidos da sim, América. Se quiseres editar em francês também para a França, por sim, exemplo. é verdade. É verdade, não há problema. Aí, pronto, as minhas colegas de trabalho, eu diria a elas: eu peço desculpa, meninas, mas eu vou ter que sair porque a minha carreira de escritora Os lançou-me meus para o fãs estão à abismo. minha espera. Os meus fãs estão à minha espera. No meu autógrafo. Por que não? Por que não? Vou para a Não, América uns porque não? tempos, não Exato. é? Fizeram esta pergunta que basicamente já respondeste também, que é quando terminas a série das Fênix. Já respondeste. Ora, é assim, terminar, eu acho que até ao fim do verão está terminada, porque está a correr muito bem. Se não houver nenhum contratempo, em princípio, sim. Finais de agosto, acredito, início de setembro, devo terminar o quarto livro. E eu vou editar o terceiro livro, como editei o ano passado o Colibri, por altura do Natal, portanto em dezembro, se tudo correr bem, espero que sim, se tudo correr bem, se não houver atrasos. Agora, o último livro da saga, sinceramente, eu queria não esperar um ano para editá-lo, mas veremos. Depende dos leitores também. Vai depender Certeza dos absoluta que leitores. vão gostar. Eu vou gostar de certeza absoluta, eu vou gostar. Sim. Ora, também disseram que há probabilidade de largares o teu full-time. Imagina que ficas uma escritora famosa. Foi. Contaram isso também. Enfim, o meu objetivo, já disse, eu digo sempre na brincadeira, mas é um objetivo real, que é, eu gostaria de me reformar aos 50. Portanto, ainda tenho 9 anos para trabalhar e reformar-me da vida do meu full time para me dedicar à escrita, mas não sei, porque eu gosto, como eu já disse, eu gosto das duas carreiras, tem sido um desafio muito bom, não sei. Enquanto me sentir realizada e feliz, logo, E logo quando vemos. conseguires conciliar também a balança da escrita com o teu trabalho mesmo, por isso Sim, também também é é muito verdade, possível. é verdade. Aqui também, eu acho que isto foi mais uma sugestão que deram ao fim e ao cabo. Que é, acho que a saga dava para fazer um filme barra teatro. Já pensaste em contactar alguém dessa área? Eu, por acaso, minha sugestão. Para mim estava direito a um filme. Para mim. Mas para ti, filme ou teatro? Ai não, filme, eu ia adorar. Porque eu ia adorar, eu quando escrevi o Félix, vocês não sabem, não é? Porque não sabem todo o processo, mas toda a parte da dança, toda a parte da discoteca, e eu tenho tudo na minha cabeça, tudo muito visualizado, e eu seria aquele tipo de autora que estaria lá a dizer exatamente como fazer, calma, porque isso tem que ser feito assim, senão não faz sentido. Mas sim, eu ia adorar. Eu dancei muitos anos, eu dancei, nunca fui bailarina profissional, mas dancei muitos anos, por isso tudo o que era movimento corporal, tudo o que era na saga, todas essas situações no palco, e eu tinha mesmo a vibração no corpo, literalmente, de como eram os movimentos, mesmo, visualizava mesmo. Por isso é que Uhum. descrevia tão bem essas partes. Mas acho que sim, que dava um filme
Aliás, 4 filmes nesse caso, não é? Sim, neste caso, 4 filmes, sim. Mas quem seria, por exemplo, uma atriz e um ator do primeiro, do Fênix? A Valentina e o seu muchacho. Sim, então o muchacho seria sem dúvida o Theo James, que é o que fez Divergente. E esse Uhum. é o Noah, sem dúvida nenhuma. A Valentina, até agora, nunca encontrei uma Valentina como tenho na imaginação. Mas a que mais se assemelha é a brasileira Marina. Como é que ela se chama? Agora deu-me Ah, não uma me branca perguntes, no nome dela. filha. Barbosa. Acho que é Marina Ah, Barbosa. Marina ou Mariana? Quer dizer, por se calhar é Marina. 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 Não sei. É uma ruiva também. Acho que ela assemelha-se bem à Valentina. Acho que sim. Ou seja, teríamos um Theo James e uma Mariana, então. Sim, Mariana, Marina. Marina. Alguém Marina ou que Mariana? me confirme. Ai, agora não Pois, sei. alguém que Alguém me que diga, sim, confirme. alguém que me ajude, porque eu não me lembro do nome da moça. É uma mulher muito bonita e, sim, acho que ela assemelha-se à Valentina. Agora, o que eu mais fiel à personagem é mesmo o meu Tomás, que é um português. Hum. É o Gonçalo. Eu até o sigo no Instagram e ele é perfeito para o meu Tomás. O Qual é o homem Gonçalo? é qualquer coisa. É Gonçalo Teixeira. Pois Gonçalo. vai ver. E Eu tenho que é o ver. Tomás perfeito. É português, é Tomás perfeito, acredito. É mesmo Tenho ele. que ver. Porque assim, eu escrevi as personagens. Uma vez que eu Uhum. escrevo as personagens, as características deles, vou ao Google e começo a procurar, assim, pessoas que É aí se que eu vou assemelham. utilizar o tablet. Eu tenho que ir pesquisar isso. Quando me caiu o olho nesse homem, nesse moço, eu disse assim, não, é mesmo este. Esse é perfeito para o Tomás. Olha, tu há bocado Escreveu. disseste Marina Barbosa, não é? Sim, acho que é, Marina Agora. Barbosa. Não estou eu. Ah, Marina Rui Barbosa. Rui Barbosa, é isso, faltava o Rui. Rui Barbosa. Pronto, faltava o Rui. O Rui faz muito. Vês, olha, até a Dani entrou. Ai, desculpa. Dani Ai, é minha Ai, sobrinha. É Daniela. desculpa, desculpa. Sobrinha da Sabrina, que já estou a querer batizar. Pronto, para quem não sabe, é esta menina É, aqui que seria então. a Acho que o Valentina. Theo James escusamos de apresentar, não é? Porque acho que toda a Quem gente é que sabe não quem o é que é o Theo conhece? James. Quem é que Exatamente. não o conhece, não é? Mas pronto, eu vou fazer aqui as delícias também, não há problema. Porque o mocito também é giro, não é? Claro. É. Teria neste caso o Tomás. Não, esse seria o Noah. Não, o Noah, sim, desculpa. Sim, sim. Não, porque eu agora estava a pensar no Gonçalo, vês? Pronto. Eu agora estava a pensar no Gonçalo. Ora, tu dizes que é o Gonçalo Teixeira. Teixeira. Anda cá, senhor Gonçalo Teixeira. Ah, é aprovado. É aprovado. É aprovadíssimo, certo? Nossa Senhora, O homem aprovadíssimo. é 100%. qualquer coisa. É verdade. Qualquer coisa. Minha gente, olhem só para isto. Eu não Sim, sei qual sim. é a É sim. foto que é melhor. Não sei, eu não sei Aprovado. escolher nenhuma melhor, Aprovado. eu acho que escolhi todas. Então, mas espera aí, falta aqui uma personagem. Falta a Emma. Falta a Emma. Falta a Emma. Quem é que seria A Emma é a uma nossa Emma? modelo. Eu vi uma vez uma modelo, mas não a conheço, sinceramente. Não vi algumas fotos dela, não sei quem é. Mas eu tenho no meu Instagram a mulher que eu acho que é mais parecida com a Emma. Está Hum, lá no meu Instagram, se vocês forem procurar lá, tem. então, depois toda a gente vai ao Instagram então Sim, daqui da mas não a Sabrina para conheço, tentar não sei o pesquisar. nome dela. Sim, Eu daqui a bocadinho também já vou pesquisar, de certeza absoluta. De certeza que a gente também vai lá chegar a algum consenso. por a imaginação a trabalhar. Exato. Olha, tu o que é que nos podes revelar deste terceiro volume que já está escrito? Novo. Consegues Ora, revelar? ai, será Ui, que fiz uma posso? pergunta difícil. É assim, em princípio, o título será Rosa Lavanda. Hum, Pois é, não é um pássaro, não é uma figura mística, mas eu sou muito simbologia. Portanto, tem tudo a ver com simbologia. Quem não quer saber muita coisa do livro, não vai verificar a simbologia da Rosa Lavanda. Quem quiser, pronto, pode, pode, pode verificar o que quer dizer ir Rosa ao Lavanda. Google. Ir ao Google.
a lavanda, vai toda a gente a seguir para o significado, exatamente. Podem lá ver o que é. O que é que eu posso dizer mais? Pronto, a personagem principal já sabem que é o filho da Valentina e do Noah, porque os meus epílogos sempre vão, pelo menos nessa série, sempre vão falar da próxima personagem. Portanto, é o Michael, que é o mais novo, mas a pessoa que será a personagem feminina aí já não revelo, porque aí vai ser surpresa. Então promete, neste caso. É um livro que tem muitos temas polémicos e assim que eu tentei explorar ao máximo, sim. Promete. Já estou entusiasmada para querer ler esse livro. Não sei se já estás a aguçar o meu apetite. Eu já quero ler esse livro como se fosse para ontem. Exato. Eu não vou aguentar até ao Natal. Já não falta muito, já não falta muito. Sim, já estamos também a começar quase agosto, por isso já não falta assim tanto também. Ora, tu já disseste, eu fiz a pergunta, mas não te fiz há bocado a outra, eu fiz dos autores favoritos, mas o livro que te marcou. Um livro que me marcou? Uhum. Posso dizer dois. O primeiro livro que eu li consciente, eu era muito nova, devia ter quê? 10, 11 anos. É o livro O Leão do... Então eu tenho aqui, mas está em francês. Aí foi... Espera aí, que vou ver. De Joseph Kessel. Está em francês. É este livro. Por acaso não conheço. Esse foi muito... Eu chorei. Eu lembro-me de chorar nesse livro. Portanto, foi um livro que me marcou muito. E eu diria que Um Grito na Noite, da Mary Higgins. Também gostei muito desse livro. É um tipo um thriller. Sim, é um thriller. Adorei o livro. Gostei mesmo muito. Depois tem muitos. Também. Mas já agora, o que é que se trata também do primeiro livro que estavas a falar, que era em francês? Acho que não é um escritor francês, não. Mas está em francês porque eu li-o em francês e fala da relação de uma menina com um leão, literalmente. Ela passa-se na África e é sobre esse relacionamento entre a fera e a criança. É muito bonito o livro. Eu chorei. Mas não é muito difícil eu chorar. Por isso. Já agora leste os 1000 beijos da Tilly Cole? Não, eu não estou muito atualizada assim nos livros. E agora estou-me a dedicar aos autores portugueses, que eu faço questão portanto, agora estou a tentar dedicar-me aos autores portugueses, mas não li ainda esse 1000 beijos. Mas já me disseram que é também emocionante, não é? Já me disseram. Houve pessoas, atenção, que isto aconteceu quase em tudo. De tudo o que eu fui lendo, de opiniões, houve pessoas que choraram quase do início ao fim. Eu chorei um bocadinho mais no início, porque há uma pequena parte que me toca mais. E houve muito mais gente que chorou e estava e quase no fim. Foi um desplante qualquer. Mas se choras com assim com tanta facilidade, estou aposto que vais ser daquelas que vais chorar do início ao fim. Sou daquelas que fica com aquela bola aqui entalada com a lágrima aqui e tentar não verter. Uma autora que me faz chorar sempre é a Leslie Pierce. Acho que ela é brutal. Ela é brutal. Os livros dela deixam-me... Já li, acho que foram 3 dela e pronto. Acho que sim, são autores fantásticos. Mas olha, já que estás naquela parte de ler mais autores portugueses, eu posso-te recomendar assim uns quantos que li por acaso este mês. Sim, com certeza, mas claro que sim. E olha, aproveita agora e fala deles, que eles merecem. Vou aproveitar, claro. Aliás, eu sei que eu vou ler. Então, peraí. Eu tenho para ler o da autora da Sandra May, que vem para a semana falar contigo. Aproveito para falar disso. Excelente pessoa. E tenho. E vou ter o livro da Andreia Ramos. Espanha sem o amor? Sim. Portanto, quando eu chegar ou das duas uma, ou começo a ler já o da Andreia e depois leio o da Sandra, ou não sei ainda. Vou ver, porque o da Sandra está na Bélgica.
que já o tenho. Então pronto. Então és capaz de ler o mais rápido de Andrei. Tanto uma como outra são boas escritoras, atenção. Não é porque vou, ou eventualmente a Sandra já é mesmo para a semana. Por acaso a Sandra hoje não está aqui a assistir, mas para a semana vamos falar com ela. Mas a Sandra, por acaso, surpreendeu-me bastante e estou ansiosa pelo próximo segundo livro, que eu já sei que vai sair aí o segundo livro e eu estou entusiasmada para também querer ler, que vai haver uma continuação dessa história. Mas também temos um livro que saiu, agora não me quero enganar, acho que foi esta semana, ou semana passada. Já foi a semana passada. Do Diogo Simões, que começou a estar aqui na live, não sei se ele ainda cá está. Meu Diogo, se estiver aí, por favor, dê guarda a sua graça da ideia de nós, que é algo mesmo transcendente, porque ficamos quase o livro todo a torcer para que a coisa corra bem, mas chegas quase ao fim e não vou revelar mais. Não revelo. Por aqueles anti-spoiler, eu gosto de ler surpreendida, ser surpreendida. Eu não gosto de fazer capa roxa, não é? Tem. Sei. Cor favorita do G, mas sim, tem uma capa roxa. E acho que o grafismo também da capa está espetacular. Está muito Foi bonita. Muito bem pensado. Está muito bonita, eu vi. Eu acho que é muito bonita, realmente. Também concordo. Também tens uma autora portuguesa que eu também li este mês, que é M. Rose, que é Chamas da Verdade, que também, se não estou em erro, saiu da Velha Lenda, ou Nova Geração, da editora Nova Geração, também é muito bom. E lê-se muito rápido, também. Gostei, devorei quase no instante. Tens também uma autora portuguesa que é a S. Catarina Gomes, que Esquece Quem Eu Sou, também adorei o livro. E até já fui falar logo com a autora a dizer: tu tens aqui uma base já para o segundo livro desta outra personagem. É por bom. Isso, para dar ideias, eu estou aqui. Alimenta. Isso é muito bom ter esse tipo de intervenção junto com o autor, porque alimenta a nossa, por exemplo, e críticas, eu sou igual pelas críticas, as críticas a mim não me, há pessoas que antes mesmo de criticar, eu peço imensa desculpa, não peças, desde que seja com educação, desde que as críticas fazem parte, só assim é que eu pude fazer algo de diferente no Colibri, porque fui ouvindo as críticas que me fizeram no Fênix. Eu não tenho experiência. Se não me criticarem, se não me orientarem, eu vou fazer o quê? Eu vou continuar a dar o meu meio Exato. Não. Critiquem à vontade, expliquem-me o que é que acham. Por exemplo, o terceiro livro já vai ter outras situações. Por exemplo, que é agora a minha leitora beta também, que é a Micaela, do Eu, Tu e os Gatos. Eu, tu e os livros e os Gatos. Sim. Exatamente. Ela deu umas sugestões quando ela leu o Colibri, que eu disse assim, vou pôr em prática no terceiro livro, porque acho que fez sentido o que ela me disse e peguei. Eu acho que é muito importante. Eu acho que assim, convém. Eu, por acaso, tenho tido o hábito, e aliás, contigo aconteceu a mesma coisa, de quando eu acabei de ler o Colibri, acho que foi mais com o Colibri, que eu também fui ter contigo e disse: cheira-me que esta personagem ainda vai aparecer mais para a frente. Foi! E tu disseste: não vou revelar mais nada. E eu, não vou revelar, mas eu disse logo: cheira, não sei porque isto ficou muito no ar, a história está aqui um bocadinho mal contada, eu vou apostar que. E acho que não sei se te dei a ideia de fazer sobre uma outra personagem, agora estou eu na dúvida também. Mas acho que não. Acho que não foi contigo, acho que foi com. Não foi com a S. Catarina Gomes. Foi quando eu lhe falei de. Aqui, podes falar sobre esta personagem que entra aqui neste livro, tens matéria já para continuar para. E comecei por lhe dizer: olha, podes, se quiseres, até fazer assim assim, alguém que dê-lhe aquela pica. Eu tenho feito isso por acaso, ultimamente eu tenho feito mais isso. De sempre que eu estou para terminar um livro, eu vou ter com o autor e mando mensagem a dizer assim: estou a gostar do livro, gosto desta personagem, isto está-me a dizer muito, ou aquela personagem diz-me muito, estou a gostar do livro, porque o livro está bem escrito, e estou a X parte de acabar o livro. Fiz isso contigo, fiz com a Catarina, fiz com o Diogo e fiz com a Em Rose. Ou seja, foram com os escritores todos que eu apanhei e fui falando. Mas é bom essa interação, dá aquele sentimento que não é só, não é? Porque, por exemplo, no meu caso, os primeiros meses do Colibri, foi um frenesim total, tipo, muita gente a falar comigo, muita gente a ler, foi os 3 primeiros meses eu disse assim, eu nem sei onde me virar com tanta informação. E de repente,
é normal, não é? De repente houve outros lançamentos, houve outras coisas e o Colibri ficou um bocado à parte. As pessoas não falam tanto e faz diferença. Falarem comigo quando leem faz muita diferença. Aquela conexão que o autor precisa, não é? Para dizer assim, estão a ler, estão aqui, estão ao meu lado. É para não nos sentirmos sozinhos enquanto autores, nesses momentos, pelo menos. Aliás, eu conheci a tua obra, foi à pala da Daniela, da Doce Sonhadora, porque foi ela que mais falou do teu livro. E eu disse, ok, agora estou entusiasmada, espera aí que agora quero ver. E acho que fui falar contigo na altura para saber onde é que se podia comprar o primeiro, porque o segundo eu consegui comprar na Chiado, acho que não estou em erro, e o primeiro estava escutado na UC. Mas, entretanto, eu acho que consegui encomendá-lo, acho que na FNAC. E depois, entretanto, veio, sim, a Daniela, foi uma das... A Daniela da Doce Sonhador, do blog? Eu lembro-me, eu vou-vos dizer muito sinceramente, eu lembro-me dos vossos nomes pessoais, que eu faço questão sempre de saber. Agora, os vossos nomes das redes sociais, eu baralho-me todo com os vossos. Eu baralho-me um bocadinho. Agora, os vossos nomes pessoais, faço questão sempre de saber com quem eu estou a falar, que acho que é muito importante. Mas a Daniela foi uma das que revelou a minha capa, que eu fiz uma coisa diferente, porque o livro saiu e eu não estava em Portugal e eu achei que tinha que ser naquele momento e eu pensei nas 5 primeiras pessoas que leram o Fênix, que me deram a oportunidade, que foi a Marta, foi a Daniela, foi a Sara, foi a Adriana, da Duquesa, a Duquesa, que aliás faz anos, é hoje, não é? Eu dei-lhe os parabéns. Acho que sim. Eu acho que sim, que é ela. Pelo menos já vi assim uns postos, eu peço desculpa por ainda não ter dado os parabéns, mas acho que sim. Faz 30 anos. Ninguém faz 30 anos. Ninguém faz 30 anos. Já passei há muito tempo isso. Mas sim, 30. E foi a Mariana, da City Dixie também. A Mariana também, sim. Aliás, acho que. Mas o primeiro post que eu vi foi mesmo da Daniela. E a Mariana foi logo a seguir. Mas, por exemplo, também podias fazer isto. Agora, lá está. Eu sou de ideias. Os dois? Podias fazer. Podias fazer, por exemplo, a essas pessoas que tanto divulgaram o Partido Fênix, podias fazer uma espécie de revelação surpresa, mas só para elas, um Zoom, por exemplo, e depois gravavas só a reação delas, de verem a capa. Era uma coisa interessante. É porque realmente eu torturei-as um bocado, porque elas receberam o livro, foi verdade, eu fiquei com pena delas. E elas, mas a que mais me surpreendeu foi a Sara, das leituras da Sara. Ela não podia estar no dia porque ela foi trabalhar. Mesmo assim não abriu o livro. Só abriu depois quando chegou a casa, porque eu sabia que ela não ia poder participar dos diretos. Mesmo assim, ela fez questão de deixar o livro por abrir e abriu depois, fez uns posts com uns stories com a abertura do livro. Eu achei muito querida da parte dela, mas torturei-as um bocadinho. Eu digo isso porque eu ficaria tipo, olhar para o livro. Não posso abrir isso, eu gostaria de abrir. Eu imagino a tortura de ter assim um livrinho embrulhado à nossa frente e dizer: porquê é que eu não posso abrir? Eu quero abrir. Porquê é que eu não posso abrir? Eu quero só cheirar o livro é tão bom. É verdade, é verdade. Pronto, e não puderam abrir, coitadinhas. Mas foram impecáveis, foram excelentes. Aliás, são excelentes pessoas, na verdade. Olha, fala-se quase no diabo. A senhora Carolina Cruz já nos apareceu aqui. Carolina, já fiz as perguntas todas que me fizeste à Sabrina. Já respondi. Por isso, se quiseres fazer mais alguma pergunta, aliás, eu faço a pergunta também, não só para a Carolina, faço para quem está a seguir. Que quem queira fazer mais alguma pergunta sobre os livros ou sobre a Sabrina, podem fazer também aqui no meio do direto, que eu vou lendo, pelo menos estou a tentar acompanhar com a máxima rapidez aqui, estou a ler, olha, as leituras da Ana entrou também agora. Estou a tentar ler e acompanhar aquilo que vocês vão pondo, por isso. Eu tenho estado a assinar a quase toda a gente está a entrar e a dizer bom dia, boa noite, etc. Acho que deve ter falhado alguém, não sei. Mas acusei-se. Oh, Carolina! Preocupe, já respondi as tuas perguntas todas, depois vais ter que ver, porque exato, já respondi. Vai ficar. Aliás, a live, tal como a da Carolina, vai ficar também disponível para depois eventualmente também poderem ver, por isso não é por aí. Não, minha linda, tu é que és linda. Olha, em princípio acho que já arranjei o teu livrinho, outra vez. Ai, mas pronto, mas já vou ter a saga da Carolina. Agora estou
estou a tentar, aqueles livros que já não estão à venda, estou a tentar ver se consigo encontrar os livros em segunda mão. Por isso, o da Carolina, já consegui, vai-me chegar em princípio esta semana à casa. O do Diogo, falta-me arranjar o Esquecido. Ele falou-me no outro que, não, filha, eu comprei outro. Que eu nem vou ver aqui, porque eu tenho livros atrás de livros. Provavelmente eu devo ter. Provavelmente. Ou posso não ter. Mas assim eu já tenho a segurança que fica aqui guardado à minha vista. Mas pronto. O que é que eu te ia perguntar mais? É engraçado que eu, quando estou a escrever as perguntas, lembro-me de perguntar e depois esqueço-me. Olha, tu falaste há bocado que, pelo menos, a saga Fênix já está mais ou menos alinhavada. Mas estás a escrever outra coisa. Disseste há bocado que estavas a escrever outra coisita. Ah! Ai, mas Eu é sei, assim, não podes revelar muito. não posso revelar muito, mas eu tenho um livro pausado, que é o tal que eu estava a escrever antes de começar o Colibri, porque não pensava fazer o Colibri, que passa-se em Portugal e que eu faço questão de terminar porque a história é muito linda e pronto, muita coisa vai correr lá dessa história, portanto, mas vai ser um standalone. É aí sim, é mesmo um livro único, isso tenho a certeza. No entanto, lá está, vocês quando dão ideias, quando comentam, quando falam connosco, faz borbulhar, não é? E foi com a Micaela, acho que foi com a Micaela, que estava na conversa com ela e ela falou umas coisas que depois deu uma ideia. E depois disso vou voltar com uma nova série. Que será a série, por agora tem um título assim Provisório. da série, provisório, dizer que será a nova geração. E vão matar saudades dos dois personagens da Fênix. Da Fênix, do Colibri, dessa série. Sim. Mas, André Ramos também fez mas isso. é uma série muito intensa, porque serão temas, eu vou abordar temas mesmo assim mais crus, e aliás, que até já comentei uma vez com outra pessoa, que talvez vão se surpreender porque não, algumas personagens não serão tão boazinhas como estão habituadas a que sejam mas serão as vossas personagens preferidas. Olha que André Ramos também fez isso. É Não verdade, descansa. Carolina, a cabeça dela também não É verdade, descansa. Carolina, é verdade, tens razão. A E faz muito Sabrina já bem disse esse isso. direto, porque isso alimenta, dá assim depois outras ideias. É muito interessante, realmente. A Sabrina já disse isso, que tem sempre a cabeça aqui a. Sim, Sim. também mesmo quando dormimos. A Sabrina também já disse o mesmo. Mesmo quando dormimos, a cabecinha da Sabrina deve estar aqui a pensar. Ai, esta história, peraí que eu tenho que desenvolver. Vamos lá sonhar mais um bocadinho, nem que seja A acordada. dormir, a cozinhar, a caminhar, é, é, é isso. Não para. Então, ou seja, em princípio vamos ter, como é óbvio, para além do 3 e do 4 da saga Fênix, que sim, a partir do terceiro já começa a ser considerado uma saga, vamos ter um standalone aqui da Sabrina e mais uma saga então. Sim, mas aí serão 5 livros e já comecei a. Eu fiquei tão entusiasmada com essa ideia que já alinhavei todas as histórias. As 5 histórias já estão alinhavadas, portanto, depois vai ser trabalhar nelas. Olha, temos aqui um comentário da Soraya. De hoje fomos à praia e reparámos que havia uma biblioteca de praia, porque não o Fênix e o Colibri apenas nas praias de Vila Condenses? Porque não, Realmente, Portugal inteiro, não. por exemplo. É verdade. Tenho que falar realmente sobre isso. Porque não? Sou da terra, não é? Porque não? Pode dizer, eu sou da terra, vocês têm que pôr os meus livros aí. Boa ideia. Por acaso já tinha visto também, o meu marido comentou, porque estávamos a passear e ele comentou sobre isso. Eu tenho toda a razão. Deveria. Não, mas acho que a iniciativa também da Biblioteca na Praia é uma excelente oportunidade para quem vai à praia poder ler. Quem É sabe, verdade? um autor nacional. Por isso fica sempre aqui a própria expectativa que espera Sim. que alguém veja e que dê mais ideias, como é óbvio também, de vamos apostar então em mais leitores nacionais e por que não? Temos já as cabines telefónicas que são transformadas em bibliotecas, por que não também as bibliotecas na praia, por exemplo? Da praia, com os nossos livros. É verdade. Tem que trabalhar disso antes de ir embora. Sabem como é? É muito apertado quando se vem a Portugal de férias. É sempre tudo muito apertado. Mas vou trabalhar nisso antes de ir embora para vos deixar assim os livrinhos à mão. Tens a noção que vai toda a gente à biblioteca da praia a ver se encontra os teus livrinhos, certo? Vai ser uma É guerra. verdade. É verdade. Vai Vocês gerar não? uma guerra ali. E
imagino que a Soraya vai tentar ser sempre a primeira, por isso, Soraya, se conseguires, depois vem aqui dizer, está bem? Ou a mim, ou então à Sabrina a dizer, eu consegui arranjar. Será que ela vai ter que voltar para a Bélgica também comigo, por isso ela não vai ter tempo de Ah, usufruir. olha, a Carolina vai ter que se ausentar. Beijinho. Obrigada, Carolina, por teres Beijinhos, vindo. obrigado por E, apareceres. e depois vês então as perguntas que tu fizeste à Sabrina e tens respondido. Depois se te lembras mais alguma coisa, perguntas à Sabrina. Sim, Olha, por perguntas exemplo, os diretamente. livrinhos também da Carolina também são bons. Não é porque São, ela está aqui para ouvi dizer, dizer, então, isto sim, também já deve ouvi ser. dizer. Ainda não li, mas eu já também já ouvi muitas boas críticas, é verdade. E adorei o direto que vocês fizeram juntos. A Carolina é muito querida. Não, o mais engraçado é que não dei conta do tempo passado com o direto da própria Carolina. Aliás, foi o primeiro direto que eu fiz e estava bastante ansiosa. Um bocadinho também como hoje, mas estava bastante ansiosa, que era o primeiro direto em que ia fazer. E pensei assim, ok, tudo o que puder correr mal, acho que vai correr mal. Vai ser o primeiro direto a correr mal. E correu mal. Mas pronto, acho que depois conseguimos dar a volta à questão. Então, correu. Porque a partir do momento em que eu fiz o convite à Carolina para ela entrar no direto, as pessoas deixaram de me ouvir. Foi, foi. Lembro-me. Pronto, Sim, eu estava presente. Sim, eu vou exato. falhar. Mas pronto, isso não é correr mal. Isso são problemas técnicos. Até na televisão acontece. Ah, não. Mas pronto, mas acho que depois até a conversa se desenvolveu Foi muito e bem. claro, tivemos também a Jéssica, também aqui bastante, e tu também Ativa. estavas bastante Foi. interventiva. Pronto, foi engraçado. Depois, entretanto, também a Elizabeth apareceu também, a dar o ar da sua graça ao Diogo. Foi engraçado porque não estava à espera de ver os autores nacionais a aparecerem, tal como tu também, de começarem a aparecer e de darem o ar da sua graça, então, principalmente a Elizabeth, o Diogo, tu, toda a gente. Pronto, tenho, entretanto, a Cássia a mandar beijinhos, beijinhos. Beijinho. Tenho o meu melhor amigo a mandar-me aqui a Leite Murphy, porque é a pessoa que mais me critica no meu Instagram, principalmente quando eu faço ou tiro fotos de livros ao contrário. Vai logo ele dizer assim, não consegues tirar a porra da foto como deve ser. É ele que me critica. Luís! E já agora um É uma beijinho para crítica a minha cunhada. construtiva, aceita-se, não é? Não, eu aceito, eu aceito. Eu às vezes até brinco com ele a dizer assim, eu lamento imenso, eu não consigo ainda gravar vídeos e estar a conseguir parar e gravar, porque, por exemplo, o vídeo de hoje do YouTube, eu já estou ali a falar até dizer chega e tinha perdido assim já um bocado da primeira parte, não é? Mas pronto, também não falei assim. Só agradecido. Sempre atento, claro, ele está sempre atento. Olha, não te esqueças, Luís, de dar um beijinho à minha cunhada, à Núria. Um beijinho para ela, está bem? Para ti não, só para a Núria. Coitado. Nós temos uma relação de amizade assim já há bastante. Mas pronto. Ora, mais perguntinhas que eu te queria fazer. Hum, mais perguntinhas. Ora, tu dizes que estás cá de férias, não é? Sim. Quanto tempo? Vais estar aqui no final de agosto? Não, quem me dera. Não. As férias em si terminam para a semana, dia 4 é o meu último dia de férias. Depois Não, estou a trabalhar cá mais uma semaninha e depois vou-me embora por volta do dia 13 de, de agosto. 13 de agosto. O famoso mítico dia de, acho que é, dia do imigrante, se não estou em erro. Sim, sim, É, não é? em Fátima, sim. Vês? Eu não sou assim católica a 100%, mas ainda vou acompanhando qualquer coisita, por isso sabia que Ai, não dia 13 tinha sabias, que me dizer devias qualquer não ser coisa. católica. Tu és católica a 100%, simplesmente podes não saber ou não praticar, vamos dizer assim, mas no coração Eu sou somos não quem é, praticante, vá. Eu não pronto. sou praticante, vá, pronto. Mas qualquer dos modos vai ser uma loucura, porque sim, Lisboa vai ser então um caos, Ah, eu acredito. o fim do mundo quase, mas acredito que haja muita gente que seja renovada pela fé, lá está, aceito e respeito, mas vai complicar bastante a vida de quem vai Vai, trabalhar. acredito que vai vos complicar a vida. Coitado, Vai, é chato, isso é vai, verdade, mas pronto. vai. Mas pronto, não é mesmo, eu respeito o senhor, mas seja o que Deus quiser, eu só penso já que a semana passe rápido, porque a outra semana vai ser também com bastante trabalho, mas pronto. O que vale é que no próximo fim de semana tenho aqui mais um direto da senhora Sandra May, É que é uma verdade, fofa também, é que neste verdade. momento não está a ver o direto, mas acredito que por causa da menina que é pequenita, não é? Sim, Por a isso. Ari, uma menina Exatamente. pequenininha, é verdade. Ora,
Não sei se entretanto há mais alguém que queira fazer assim uma perguntita aqui à Sabrina, mas acho que não, acho eu. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma pergunta. Não, não tenho. É que eu estou a tentar lembrar-me de mais coisas que possa te perguntar, mulher. Pergunta o que tu quiseres. E eu respondo, se puderes. Não pergunto os números em euromilhões, que isso eu não sei. Não, filha, isso também já me perguntaram, eu disse logo, esquece. Não consigo, porque eles não acertam dos meus números, por isso não vale a pena. Agora podias ter, por exemplo, uma ideia, já que estás na Bélgica, de fazer umas bookplates, por exemplo, Mas quê? umas assinaturas, umas bookplates. A Colleen Hoover faz isso bastante, que é uma espécie de autocolantes que tu assinas e depois a pessoa cola no. Cara, não fazia. Olha, mas tu deste-me. Olha, veja as coisas que a gente aprende. Não fazia ideia. Olha, veja que coisa interessante. É, a Mónica, James, acho que a Vicky Hilland, Penelope Ward, se não estou em erro, fazem bastante isso quando não conseguem ir. Por exemplo, a Penelope Ward, eu sei porque não gosta mesmo de andar de avião. Ponto. Esta senhora nunca vai vir cá a Portugal porque é ponto assim. Mas a Vicky Hilland já. Aliás, acho que a Vicky Hilland esteve para vir cá a Portugal, se não estou em erro. Agora, peraí. Book, Olha, mas olha, digo-te uma coisa, faz muito bem ao meu ego estar a comparar-me com estas grandes escritoras. Porque assim, estás a falar de escritores que são assim, está-me a comparar assim, tipo, ao alto nível. Pronto, vou comparar então os nacionais. Temos uma Andreia Ramos, uma Andreia Ferreira, deixa-me ver ali quem é que eu tenho mais. Um Diogo, uma Vanessa Fidalgo, olha, uma Iris Bravo, por exemplo, também. Mais. MG Ferry. Estás ali na minha estante, sabes disso? Estás ali com uma data deles. Mas tens uma estante nacional muito bem recheada, por acaso, é verdade. Isso é E a muito ver se bom. consigo aumentar ainda mais. Espero eu Tens conseguir a aumentar mais. Alexandra também, a Alexandra Cruz. Já leste o Por livro acaso dela? não li nenhum livro da Alexandra Cruz. Eu já Tenho li. que ler. Eu já li. Lá está, eu já estou farta de dizer. Eu acho que vou pôr um pequeno post, não é bem post, vou pôr um story que me façam recomendações de livros de autores nacionais. E de certeza absoluta que tu vais-me recomendar da Alexandra. E eu vou recomendar a Alexandra, sim, senhora. Tu é nada para Vais receber, mesmo. para que ela acabe o segundo, para poder ler a continuação, porque, mas pronto, vai. Olá, Alexandra. Tem que esperar. Olá, Olha, não porque a Alexandra estava a dizer olá. Entretanto, era a eu não sei minha se vais vizinha. conseguir Exato, perceber. a minha vizinha de terra. Ela mora na Póvoa. É, Eu sou da é. Vila de Conde. Sim, Caxinas, Vila de Conde. E ela é da Póvoa de Varzim. Já agora qual é o primeiro livro da Alexandra? Depois daqui a bocadinho vou pesquisar. Sou tua. Tudo como eu? Sou tua. Ah, tenho para ler esse menino. Tenho para Então, ler, sim, senhora. no verão, Ainda não li. recomendo essa leitura. No verão, estás a ver, uma bebida bem fresquinha. Cai bem essa leitura. Se for hot, já ganhou o meu dia. Se for hot, É, Alexandre, é. virei tua fã já. 100%. Pronto, Olha, então. as bookplates que eu estava a falar são mais ou menos assim. Infelizmente a foto não se consegue perceber assim muito Sim. bem. Mas Uhum. pronto. Eu depois posso-te mandar. Quer dizer, isto depois também se o tablet também não desligasse, não é? Nós vimos. Agora desligou-se outra vez. Agora desligou-se outra vez, pronto. Mas Mas acho que nós vimos. é um romance erótico, se assim gostar. Sim. Ai, eu adoro. Já ganhou. Já ganhou. Já ganhou. Vai ser, olha, eu tenho que ler um da Elizabeth que eu tinha prometido ler este mês, só que eu já não consegui. Por isso, vai ser a leitura já obrigatória, vai ser o da Elizabeth e vai ser o da Alexandra. Exatamente. Também depois há de ficar aqui o convite para uma livezita, está bem? Pronto. Depois já posso partilhar um bocado o que eu penso do livro contigo. Vês? Falámos sobre as personagens. Porque não? O Mike Pronto, e a Ana. eu tenho o meu melhor amigo que às vezes fica chocado quando eu digo eu gosto de ler eróticos. É um jeito, Também gosto. policiais, não sei qual é o problema. É isso. Também gosto. Não tenho problema nenhum. E ainda é de escrever um. Há muita gente que tem aquela pequena, como é que eu posso dizer? Tem muito aquele affair de 50 sombras de Grey, mas não, 50 sombras de Grey é um género erótico, sim. Mas temos mais género erótico que acaba por ser um romance erótico que envolve bastante a personagem, ou melhor, envolve-nos a nós como leitores, em que não é por ser erótico, por ter bastante sexo, não.
É mesmo Não, pela própria com a história em história. si que está por trás. Sim, é Sabe? verdade, é verdade. O livro da Alexandra deu-me de vez em quando o fanico. Vamos dizer assim, de vez em quando deu-me assim das personagens, especialmente a feminina, Pronto, entre outras. já sei que tenho que ler. Por acaso, Sim, falámos há bocado e não sei quem é que está a seguir das duas, mas sei que é uma delas, da Algodão Doce. Sei que entraram agora, por isso não sei se é a Máfia ou se é a sim. Ené, mas um beijinho. Qualquer Beijinho dos para modos. ela. Ah, sim, Alexandra, sim, é melhor fazermos assim uma live quando eu ler o teu livrinho, por isso está prometido. Depois a Sim. gente acerta aqui um diazinho. Vai a Sabrina à loucura. Ai, É Jesus. verdade, é verdade, é verdade. Mas ela sabe porquê. Não vou dizer porque eu não quero fazer spoiler do livro dela. Mas é verdade, eu falei muitas mensagens que trocámos sobre o assunto. Depois li que para eu poder comentar contigo, porque se não quero dar spoiler. Pronto. Por acaso, como eu estava a dizer, das Algodão Doce, uma delas Sim. está aqui. E há bocado falámos da livraria Algodão Doce. Além dos teus livrinhos, se a memória não me falha, acho que o da Alexandra também lá está. Acho. Ah, isso é no... Mas eu tenho que confirmar. Eu tenho que confirmar. Mas eu acho que o da Alexandra está lá, sim. Se não estou em erro. Por isso, Alexandra, eu depois é de falar contigo. Eu acho que estou-te a seguir. Mas se eu não tiver seguido, depois da live eu vou-te procurar. Não há problema. Mas já agora vou buscar. Eu tenho que ir buscar. Se a memória não me falha, acho que está na livraria Algodão Doce. Isto a fazer publicidade às A meninas, livraria, claro. claro que sim. Às meninas, Fazer. claro. Nós a fazermos aqui um patrocínio. Já fizemos no início, vamos fazer no fim. Isto é Vamos assim. fazer assim. Vamos fazer assim. Eu gostava que a minha internet às vezes também funcionasse assim bem rápida, mas pelos vezes está assim um bocadinho. Ou meninas que estejam a ver, digam por favor se vocês não conseguirem. Ah, já está a abrir. Se calhar é mais fácil. Sou tua, não é? Sim. Mas a Alexandra diz que pensa que não está lá. Não está, não. Não. Eu tinha a ideia que sim, mas não. Ia a dar já uma informação errada. Mas eu percebo que era isto, mas pronto. Lá está, eu Mas posso as ter duas visto se calhar no estão. outro lado. Ah, Confirmo. Podem ir lá, que estão lá, que as meninas foi esta semana que falámos e estão lá. olha, mas Portanto, pode ficar uma ideia. Ainda não está, mas é uma questão de se falar. é, é, Eu a nós, patrocinar, vê? é Opa, eu assim, sou, eu sou. nós somos assim. É, Livraria Algodão Doce, vão lá, que isso, tem Exato. muitos livros lá e elas estão a largar o leque, vamos dizer assim. Então, sim, senhora. E também, se a memória não me falha, a cada dia 20 de mês temos uma promoçãozita tão boa que se pode aproveitar de comprarem os livrinhos. Podem comprar aqui só dois destes meninos lá e mais autores nacionais que elas também têm lá e que vão começar a abrir, espero eu, mais o lequezito. É Que que acho que tem podem, muita perna para trás. na realidade, quem não tem o livro tem que ir lá e comprar, não é podem, Exato, devem. exato. Quem É não tem, tipo, vai comprar. não é pode, devem. Ou seja, obrigatoriamente é ir comprar o livro da Sabrina, ou melhor, os livros da Sabrina, ir à livraria Algodão Doce. Largar o Sim, leite? Não, filha, não é largar o leite, mas largar a pastinha para comprar os livrinhos, está bem? Mas eu vou largar aqui, ou seja, aqui a dica de que a cada dia 20 de cada vez vocês fazem uma promoção tão boa que uma pessoa perde a cabeça e perde a carteira também. Mas pronto, que é desgraça alheia, não é? Mas pronto. Para além de que a NEC tem muito jeitinho, eu já lhe disse, tem muito jeitinho para as edges. Aquela mulher tem umas mãos muito prendadas. é verdade. Eu adoro os trabalhos dela, por acaso, é verdade. Muito bom, Eu às muito vezes, jeito. quando estou no trabalho em que ela faz-me um direto em que está a fazer, eu fico assim, eu deixo assim, pronto, trabalho que se lixa, eu quero ver a NEC pintar, eu não quero ver mais nada. Faz uma terapia, não é? Não sei. Faz, Eu também. Olha, faz. estou contigo nessa. Eu gosto, né? Tens que mostrar mais vezes. É tipo, como é que se chama aquilo? Como é? Terapia. Olha, uma palavra nova, terapia. Terapia. Acho que sim. Nem se Para quem fores gosta tu de que livros. estejas aí, nem se fores tu que estás aí, para a próxima vez um direto é terapia. Olha, eu gostei muito deste bocadinho. Eu também. Já sabes que qualquer coisa também
patrocínio ou seja, ou publicidade, sem livros, estou cá também. E se não Ok, muito sabem, vou obrigada. voltar outra vez a lembrar de. Podem comprar na livraria Algodão Doce, os meninos, que eu vou relembrar. Este é o primeiro, que é o Fênix, e o Colibri, desenhado pela própria autora. Sim. Não se esqueçam também de seguir a própria autora para mais novidades, porque vamos ter o terceiro e o quarto. Espero que o quarto seja já no início de 2024. Vai depender dos leitores, já vos disse. Vá, toca divulgar que eu antecipo. Está quase pronto, portanto, depois vai depender só dos leitores. Pronto, mas de certeza absoluta que espero eu ter gostado e que também são lindas, sim, senhora Alexandra, são bonitas. A tua também é gira, porque aquilo que eu me lembro também é gira, mas pronto. Mas esta capa da Phoenix, acho que está qualquer coisinha de lindo e estava uma excelente tatuagem. E esta então desenhada por ela, palavras para quê, não é? Não se consegue dizer muito mais, porque a ring light também ali, a fazer ali um pequeno reflexo, mas pronto, assim está melhor. Esta capa está qualquer coisa de lindo. Fizeste as cores que eu adoro, tens essa noção, certo? Eu adoro esta cor. Sim, sim, do roxo com o rosa velho, sim. Depois É fica só muito a a cara da faltar Emma. assim qualquer coisinha assim aqui por dentro, sabes? Assim, Sim, qualquer mas coisinha escrita. ainda vai acontecer, não te preocupes. Se calhar tens de ter a saga toda que é para eu Não tudo de é? uma Vamos vez. todas em fila indiana assim com. Para lá está o meu amigo Luís. É, Senhora, pus fartei-me de pôr tanto nas histórias os livros diretos e tu não reparaste. Só reparas agora no direto. Eu estou tramada com ele. Mas pronto. Qualquer dos modos, se não. Claro, tinha que ser, não é? Claro, tinha que ser. Mas se eu mais uma vez eu vou incentivar que é comprar estes dois meninos, porque este é o primeiro, que é espetacular, e este segundo, que espetacular é, sem sombra de dúvida, não é? Porque ela está aqui presente, como é óbvio, mas as duas histórias são bastante boas e tem uma coisa que eu adoro, que é as letras não são assim tão pequenas e consegue-se ler muito bem. Por isso, eu gostei, espero que vocês gostem também. Por isso, qualquer coisa, não se esqueçam de seguir aqui a menina que está aqui embaixo. Sabrina Areia. eu. Sabrina Areia. E espero que nos vemos. E claro, quando lançares o terceiro, eu o ler outra vez. E Ou vamos seja, não, eu vou falar, ler outra e vez, vamos mas. conversar E sobre o vamos falar outra assunto. vez. À vontade, Mais à um vontade. diretinho. E fica aqui o recado que, quer dizer, não é bem de hoje a uma semana, já é menos do que isso. No próximo sábado estarei à conversa aqui também com a Sandra May, com o livro Ainda Não É Deste. Eu vou lançar também mais umas perguntinhas para ver se fazem também à Sandra, como é óbvio. E espero também, Sabrina, que tu estejas presente, como é óbvio, como os meus maravilhosos só sejam seguidores que estiveram aqui, os meus e teus, que nos possam Estarei. acompanhar nessas aventuras de mais, o que é mais nacional. É bom. Mais uma É vez, verdade. obrigada por teres aceito o convite. Muito obrigada, Raquel. Foi muito apreciei muito esse bocadinho. Obrigada Tá? mais uma vez. Beijinhos a Tá. todos. Beijinhos. Tchau.